Olá, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um domingo de celebração. Nos alegramos em ter cada um de vocês aqui conosco nessa noite. Boa noite para você de casa, estamos aqui em mais uma celebração e nesse mês estamos com o tema paternidade e eu acredito que você aí de casa esteja nos acompanhando. Desde já, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe o seu like e compartilhe essa live com todo mundo aí de casa. Nos siga também no Instagram da Igreja Missionária IT. Fique por dentro de tudo o que acontece durante a semana e ajude também a compartilhar para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. É isso aí. Vamos orar e dar continuidade com a nossa live que foi preparada com muito carinho para você aí de casa. Senhor, abençoa a equipe, abençoa o pessoal aí de casa, abençoa o tema desse mês, paternidade, que seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nos vemos daqui a pouco. Tchau! Graças e paz, queridos. Vamos neste momento convidar o Espírito Santo de Deus para invadir o nosso lar e o nosso coração. Amém? Declare isso. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha sai. Tua presença, Deus. Então convide. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração,
tomados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Aleluias. Existe o fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Existe um fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Eu não tenho. Existe um fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Peça ali nessa noite, Espírito de Deus, queima o teu fogo em nossas vidas. Oh, oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. La la la, la 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 fogo do Espírito Santo de Deus queime todos os dias em nossa vida, amém, queridos? E não se apague, não deixe o fogo do Senhor apagar em sua vida, não deixe o fogo apagar no altar do seu coração, que ele queime continuamente, amém, amém, aleluia. Oi, que bom que você está com a gente mais uma vez neste canal do YouTube. Que bom que você está nos acompanhando e nós podemos estar aí com você agora. Que bom que você está participando com a gente desse momento de adoração, de devoção a Deus. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada se você fizer isso de todo o coração e também, ouvindo a palavra, você colocar em prática aquilo que Deus tem para falar para você. Nestas semanas nós estamos falando, nesse mês de agosto, no tema paternidade. O tema do mês é esse, paternidade. Na semana retrasada eu falei sobre a marca do que Deus faz, ou seja, como Deus se manifesta, né? Manifesta o amor dele na vida dos seus filhos.
através da correção de amor que Ele faz na nossa vida. Na semana passada eu falei sobre o fato de que para você ser filho de Deus, você precisa ser nascido de Deus, que não basta ser religioso, você precisa nascer de novo. Foi Jesus que disse isso, né? Esta semana, hoje, eu quero falar sobre uma marca que existe de Deus na vida ou no caráter dos seus filhos, a marca do caráter do Pai nos seus filhos. E esse texto o texto básico que nós vamos usar, está em 1 de João, capítulo 4, 7 e 8, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vou repetir: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o verso 8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Vamos orar? Peça o Espírito Santo para falar ao seu coração. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos com este que nos acompanha, que nos assiste. E, ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor quer falar ao coração desta vida, desta pessoa que nos acompanha, desta família, meu Pai. E nós queremos nesta hora te pedir, usa-nos, ó Pai, usa esta palavra e que a palavra do Senhor ministre ao coração daqueles que buscam ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, como você vê aqui nesse texto, existem aqueles que conhecem a Deus e aqueles que não conhecem a Deus. É o que a Bíblia diz, é o que o apóstolo João nos diz aqui na sua primeira carta, e também é o que Jesus disse. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E aqui nós vemos o apóstolo João dizendo: existe aquele que é nascido de Deus e que conhece a Deus, e este tem uma característica, uma marca, algo que ele carrega, que é de Deus. E é muito claro aqui, é o amor. E talvez você possa pensar, mas todos amam de alguma forma. É verdade, existem os amores naturais. Mas que tipo de amor que nós estamos nos referindo aqui, ou que a Bíblia se refere aqui? Há palavras gregas diferentes que são traduzidas como amor nas nossas traduções. As palavras gregas falam de o amor natural entre os pais e filhos, por exemplo, o amor da família. Fala do amor de um homem por uma mulher, a paixão, a atração que existe entre as pessoas, mas fala de um amor diferente. Fala do amor de Jesus, que Jesus demonstrou na cruz. Esta palavra é a palavra ágape no grego, e é a palavra que serve para se referir a esse amor que dá a vida por aqueles a quem ama. Então, Jesus deu sua vida por nós. E o próprio apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16, diz: nisto consiste o amor, né? Em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, quando você pensa no amor de Jesus, João 3,16 diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, o único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando você pensa neste amor já trazido para nós, João diz na primeira carta de João 3,16, ele diz: o amor consiste nisso, que Deus deu a vida do seu Filho, ou Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos, portanto, dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, você precisa compreender que essa característica fundamental, este tipo de amor, este amor profundo, este amor que se manifesta em ações, é o amor que caracteriza o Filho de Deus, que realmente é um traço de caráter daqueles que conhecem a Deus. Todo filho de Deus é um discípulo de Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. E você, se você é um discípulo de Jesus, você está aprendendo a ser como Jesus. E você está com o poder de Deus agindo na sua vida interior, este que te deu a vida nova, e você está aprendendo a viver como Jesus, o modelo de Deus, ou aquele que é o Filho de Deus, perfeito, imaculado.
Então, à medida que você está andando e aprendendo a ser como Jesus, tem que se colocar totalmente debaixo da sua direção, do seu senhorio. Jesus é o Senhor e, portanto, você vai amá-lo, crer nele e obedecê-lo em tudo. E quando Jesus disse, nisto saberão todos que vocês são meus discípulos, ele disse, se vocês amarem uns aos outros. Portanto, eu repito, o amor é a marca do caráter de Deus, o Pai, nos seus filhos. O amor é a marca de Deus na vida daqueles que são nascidos de Deus. E é possível sim você amar sem ser filho de Deus. É possível que as pessoas, como eu disse, amem este tipo de amor, porque Jesus mesmo disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Então, existe esse amor que é uma defesa de nós mesmos. É lógico que nós amamos os nossos filhos, amamos as pessoas mais próximas, mais chegadas, mas aqui Deus está falando de um amor que vai além do amor natural. Aqui Jesus está falando de um amor que consiste em amar os seus irmãos, amar aqueles que você não conhece e amar até mesmo os seus inimigos. O Filho de Deus ama a Deus e ama aos seus irmãos. Quem não ama o seu irmão, como diz a Escritura, permanece na morte. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 14 e 15, João, que é o apóstolo do amor, e que esta carta toda dele é centrada, o tema central é amor, ele diz assim, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Olha que coisa interessante, ele está falando das características, ele está falando nenhum assassino, ninguém que destrói o outro, que maltrata o outro, que quer matar o outro, tem a vida eterna em si mesmo. Ora, por que eu estou falando isso, enfatizando isso? Você que me ouve, você precisa entender que nós precisamos examinar a nossa vida. Será que nós temos realmente esta marca de Deus na nossa vida? Ou nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados? Quantas vezes os cristãos se digladiam, brigam, se desentendem? Quantas vezes os cristãos, eles mesmos causam problemas entre si na família de Deus? E João deixa claro, aquele que odeia seu irmão é um assassino, e aquele que é um assassino não tem a vida eterna em si mesmo. Ele está dizendo, olha gente, isso aí é somente uma religiosidade, é somente uma capa, mas não é a vida de Deus, não é a presença de Deus na vida da pessoa. No capítulo 4 da sua carta, no versículo 19 a 21, ele diz, nós amamos porque ele, Jesus, nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Repito, quem não ama seu irmão, que pode ver, que está vendo, ele não pode amar aquele que é invisível, não pode amar a Deus. E então ele diz, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu pergunto, você demonstra amor por seus irmãos? Como que você tem demonstrado amor por eles? E eu quero dizer, sabe, você não pode amar as pessoas na igreja simplesmente indo a um culto, assistindo a uma cerimônia religiosa. Talvez você tenha todo este hábito, mas como é que você manifesta amor? Amar é dar-se, amar é abençoar, amar é conviver, amar é aproximar-se e de alguma forma se deixar, ferir até por aquele que nós amamos. Amar é abrir o coração, amar é realmente dar, como João diz aqui, dar a sua vida pelos irmãos. Então, você tem que pensar assim, como é que eu tenho amado? E sabe de uma coisa? Se você não consegue amar, e aí eu quero falar para você, para a situação da sua família, como é que está? Você está amando a sua família? Você está amando a seu pai, a sua mãe? Você, pai, está amando os seus filhos verdadeiramente?
não somente protegendo, suprindo, guardando, mas você está amando e trabalhando para que a presença de Deus habite na vida dos seus filhos. Você está amando a sua esposa de verdade, como Cristo amou a igreja? Você, esposa, está amando o seu marido? Quando nós não conseguimos amar nem sequer aquelas pessoas com quem nós temos que conviver no dia a dia, como nós vamos amar com aqueles com quem nós não convivemos, não é? Então preste atenção nisso, porque tudo isso nos ajuda a avaliar a nossa própria vida. E nessa palavra que eu estou pedindo a você abre o seu coração para avaliar a sua vida. Sabe, Jesus, na história do bom samaritano, talvez você possa ler e meditar com calma em Lucas capítulo 10, versículos 25 até o 37. Jesus conta uma história para um senhor que era mestre da lei, que era muito religioso, que era muito conhecedor das Escrituras, e este homem foi fazer como que um teste de Jesus, foi provar Jesus, e perguntou a Jesus qual era o grande mandamento. E Jesus perguntou de volta, respondeu para ele: como que você entende na lei? O que você interpreta? E ele disse: o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse para ele: faça isso e você viverá. E ele disse: mas, como a Bíblia diz aqui, ele querendo de alguma forma se justificar, disse: mas quem é este próximo que eu tenho que amar? E aí Jesus contou essa história, a história que é chamada de o bom samaritano. Na verdade, foi um homem que foi assaltado numa estrada que descia de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada sinuosa, perigosa, onde às vezes tinha bandidos escondidos, né, que assaltavam pessoas que passavam por ali. Esse homem estava passando sozinho, foi assaltado, foi muito ferido, foi maltratado e deixado ali quase sem vida, semi-morto, diz a palavra de Deus. E passava por ali um sacerdote depois, e quando aquele sacerdote passou e viu aquele homem, ele atravessou a estrada e foi para o outro lado e foi embora. Passou também um levita. O sacerdote era aquele que servia a Deus na casa de Deus, apresentando sacrifícios a Deus pelo povo. O levita era aquele que auxiliava o sacerdote e vivia ali cantando e louvando no templo. Isso fala de gente religiosa, era gente muito religiosa. Também este levita, quando viu aquele homem, se desviou e foi para o outro lado. E depois veio um samaritano. E sabe, os samaritanos faziam parte de um povo mestiço que não se dava com os judeus, não se davam com os samaritanos, nem os samaritanos com os judeus. Eles eram de certa forma inimizados, né? De certa forma não, de muitas formas inimizados. E então os judeus não gostavam dos samaritanos, rejeitavam os samaritanos. E Jesus usa justamente essa figura para dizer: este homem passou ali e viu alguém que na realidade seria praticamente seu inimigo, e viu alguém numa situação de necessidade, e viu alguém quase semi-morto, e este homem parou para cuidar dele. Este homem se sacrificou por isso. E esse texto responde o que é amar. E quando Jesus fala dessa história, quando chega no final, Jesus pergunta: qual desses três você acha que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E o mestre da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Isso quer dizer, na prática ele foi compassivo, na prática ele se preocupou, na prática ele pagou um preço. E esse texto nos ensina que o amor custa. O amor custou para esse homem riscos. Ele ficou ali num momento cuidando daquela pessoa, cuidando dos seus ferimentos. Ele também poderia ter sido assaltado. Aquele homem pagou o preço do seu tempo, que ele era um negociante, precisava seguir caminho e não pôde, teve que se deter ali aquele tempão. Aquele homem pagou o preço de ter que andar a pé, porque ele colocou o ferido sobre o seu animal. Aquele homem pagou o preço, porque quando chegou lá em Jericó, ele pagou uma hospedaria e pagou as despesas para que este homem que tinha sido assaltado pudesse ser recuperado. Este é o amor. O amor é aquele que realmente é vivido na prática, tá? Então você precisa avaliar, porque esta é a marca que está no caráter do crente. Você ama de verdade?
Quem você ama? Você ama só os que amam você? Está escrito aqui em Romanos capítulo 5, verso 5, que Deus derramou o amor dele em nossos corações por meio do Espírito que ele nos concedeu. Então, quem tem o Espírito de Deus, quem está cheio do Espírito de Deus, está cheio de amor. Amor por todos, amor pelo próximo. E Jesus disse em Mateus 5, 44 a 48, ele disse assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Está vendo essa relação, filho de Deus e amor? O Filho de Deus é amor, Deus é amor, então aqueles que são filhos de Deus estão cheios de amor. E Jesus disse que esse amor é tão forte que ele é manifestado em favor dos seus inimigos. E ele diz assim: porque Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam somente, que recompensa vocês receberão? Se vocês, e ele diz, até aqueles publicanos que vocês não gostam, aqueles cobradores de impostos, fazem a mesma coisa. E ele diz, se saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ninguém é perfeito, mas Jesus disse que nós devemos ser perfeitos. Perfeitos em quê? Perfeitos em amor. E nós podemos ser cheios de amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como você tem amado? Como você tem demonstrado amor? Como tem sido a sua atitude para com seus irmãos? Para com as pessoas que aparecem na sua vida e que necessitam do seu cuidado e do seu amor, até mesmo para com seus inimigos. Como que está sendo? É isso que marca realmente Jesus na vida das pessoas. Quando alguém tem Jesus, tem amor, está cheio de amor. Amém? E eu gostaria que você parasse por um instante para refletir nisso e pensasse: Senhor, como está o meu nível de amor? Como é que eu estou vivendo? Será que eu estou verdadeiramente amando? E vamos pedir a Deus para nos mostrar como podemos amar. Eu desafio você, não somente a fazer um exercíciozinho de tarefa da semana, mas a começar nesta semana, pensando em atos de amor que você pode fazer na sua casa, na sua família, Você aí jovem, você, quem sabe, lavar aquela louça que você não gosta de lavar, pode ser um ato de amor demonstrado para com a sua mãe, para com seu pai, para com a sua família. Pense em coisas práticas que você pode fazer para demonstrar amor para aqueles que estão perto de você. E aprendendo a demonstrar esse amor, ele vai crescer para aqueles que também estão distantes. Vamos orar? Ó Pai, nós oramos pedindo que o Senhor nos ajude, porque reconhecemos que não temos amor em nós mesmos, mas a Tua palavra aqui nos ensina que aqueles que são cheios do Espírito são cheios de amor, porque o amor é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi concedido. Que os que são filhos de Deus amam. E Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de viver e de amar. Que o Senhor possa tocar no nosso coração para que nós possamos corrigir a nossa vida, para que nós possamos, ó Deus amado, ter sensibilidade e perceber quão distante estamos do modelo perfeito de amor que é Jesus. E que nós possamos, Senhor amado, ser cheios da Tua graça. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a amar os nossos irmãos, o nosso próximo e até mesmo os nossos inimigos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado ao pensar, ao refletir sobre o amor de Deus, sobre essa marca do amor de Deus no seu coração. Isso nos remete também a uma palavra do salmista que disse assim: porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus. Davi teve essa atitude de amar a Deus e amar a casa de Deus. E quando a gente ama, a gente dá, a gente abençoa. Isso é um princípio básico.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Ele ofertou o que há de mais precioso. E eu tenho certeza que o seu coração, sendo cheio de amor, você também terá o desejo, a vontade de abençoar a outras pessoas e abençoar também a igreja e a obra de Deus. Se você tiver esse desejo, aí na sua tela está aparecendo o Pix, o e-mail, que serve como Pix para uma conta, e também o CNPJ para a conta do Bradesco. E você pode fazer uma contribuição para o trabalho da Igreja Missionária aqui em Itagimirim. Que o Senhor Jesus enche o seu coração de amor por todos os que você encontrar no seu caminho, e que o Senhor Jesus também te enriqueça a cada dia, à medida que você ama e abençoa. Olha, eu não sei você aí de casa, mas eu e Gabi fomos tremendamente tocadas com a palavra do nosso pastor hoje. Conte pra gente a sua experiência aqui embaixo. E agora vamos aos avisos. Terça-feira, às 19 horas, aqui no canal, tem Live Kids. Papais, coloquem suas crianças para assistir a live. E na quarta-feira, aqui na Igreja Missionária, às 19h30, reunião com os homens. Não perca! Isso aí. E no sábado, rufem os seus tambores. Tcharam, temos o Hype! O nosso Hype acontece todo sábado às 19h30. Não perca, porque é uma experiência maravilhosa. E como de costume, todo domingo às 19 horas temos o nosso culto, tanto online quanto presencial aqui na igreja. Nos vemos no próximo domingo. Tchau!